Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque desta quinta-feira, trazendo como convidados os colegas jornalistas Humberto Chalub, professor, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília e diretor do jornal BocNews, e o colega jornalista Juan Reol, do Santa Portal, aqui do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Nesse sentido, antes de iniciar o programa, vale um destaque para o clima de ódio e intolerância que imperou nas redes sociais a respeito da votação sobre a redução da maioridade penal. Discutida na Câmara Federal, onde, apesar da maioria dos parlamentares terem sido favoráveis à proposta da emenda à Constituição, foi efetivamente rejeitada. Isso porque foram 303 votos favoráveis, 184 contrários e 3 abstenções. Pela regra, eram necessários 308 votos, ou seja, faltaram 5 para que a mudança fosse aprovada. No entanto, nova tentativa está de volta na Câmara e isso já foi aprovado pelos deputados para uma outra oportunidade, num outro momento nesse sentido. Em razão disso, a ira dos defensores da proposta foi destilada pelas redes sociais com ofensas e impropérios, aos quais foram contrários a PEC, tanto cidadãos, parlamentares, além de instituições como a OAB e organizações religiosas. Deve salientar que essa discussão vai além do combate ao crime com as próprias mãos. Nosso sistema prisional está falido e, se aprovada, a proposta apenas aprofundará ainda mais o caos reinante e uma espiral ainda pior no setor carcerário. Deve-se lutar, porém, que ocorram mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente, de forma que sejam ampliados o tempo de internação para menores que cometam crimes hediondos, o que não significa que sejam penitenciárias junto aos adultos. E assim, esse anseio da população seja efetivamente levado em consideração. Mas a gente volta a falar sobre o programa com os nossos convidados, nesse sentido, que é importante destacar que, apesar de diminuir a idade penal, não significa redução da violência, já dizem diversos especialistas do setor. Voltaremos logo mais com os nossos convidados aqui no Jornal em Foque, depois do intervalo. Até mais. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Para prevenir o câncer do colo de útero, neste ano, toda menina de 9 a 11 anos deve ser vacinada. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. Dicas para economizar água. Molhe as plantas com regador pela manhã ou à noite. Assim você evita o desperdício e a evaporação da água. Use a vassoura para varrer a calçada ou o quintal. Usando a mangueira, você chega a gastar 279 litros a cada 15 minutos. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente.
O Colégio Santa Cecília oferece diversas atividades recreativas no mês de julho. Aproveitem, deixem seus filhos de 2 a 8 anos de idade passarem momentos agradáveis de descontração e muita alegria, com professoras especializadas, vagas limitadas e valores promocionais. Informações 3202-7136 ou www.colégio.unisanta.br. Olá, estamos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque desta quinta-feira, trazendo como convidados os colegas jornalistas Humberto Chalub, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, e Juan Reol, editor do Santa Portal. Bom dia a todos, bom dia Humberto, bom dia Juan. Hoje a gente vai focar um tema interessante, importante, gerador de empregos, que é a questão do turismo. A gente vai falar, obviamente, de experiências que vocês tiveram aí, em termos de turísticos também, como jornalistas, e também aqui o setor turístico da Baixada Santista. Bom dia, Humberto. Hoje a região, comparado aí com outros lugares que você já visitou como profissional, enfim, a região está preparada para receber o turista? Bom dia. Bom dia, Juan, bom dia, Fernando, bom dia a todos os telespectadores. Nós temos um grande potencial de atrativo, né? Que é a nossa natureza, que é a beleza natural que nós temos, a história, mas eu creio que ainda nós estamos um pouco aquém do que poderíamos explorar em termos potencialmente, se comparado a regiões no exterior, que já se organizaram, que já tem um modelo implementado, já em funcionamento. O que a gente nota é que a grande diferença, na verdade, está centrada na questão do investimento do empresário privado, né? Aqui no Brasil nós temos, comparativamente com os outros locais que a gente possa citar, até trouxemos imagens aí do trabalho que tem sido feito na Boc News TV para trazer experiências de outros lugares, até como sugestão de possíveis passeios. A gente nota que em outros lugares a participação da iniciativa privada ela é preponderante, até porque não fica na dependência do governo estar resolvendo as soluções que eles próprios podem resolver. Então o que a gente nota aqui no Brasil é que ainda existe muita dependência das ações de governo, as ações públicas nesse setor. A gente tem um exemplo aqui de Santos, por exemplo, que foi feita a iniciativa do Centro Histórico, e a gente percebe que a coisa fica derrapando, então se fez o investimento, se recupera algum imóvel histórico, que nem agora o Museu Pelé, teve a obra do Valongo, mas a coisa realmente não anda por falta de um investimento maciço da iniciativa privada, comparativamente com os outros lugares que a gente conhece. Então, acho que esse é o grande diferencial. Enquanto não houver realmente uma decisão empresarial, que vai se fazer um investimento de médio e longo prazo para se criar uma cultura do turismo, eu acho que vai ficar difícil realmente, porque a característica do litoral como um todo sempre foi característica de balneário, que é diferente do turismo que se quer, do turismo realmente que dá recurso para a região, que é o turismo daquela pessoa que vai uma semana, ela vai, se hospeda, gasta durante uma semana, visita todos os pontos, paga o museu, paga o passeio e vai embora. Aqui nós temos um perfil diferente, que é aquele perfil que se cultuou, que é aquela pessoa que tem um apartamento pequeno na cidade, ou aqui em Santos, na Praia Grande, no Guarujá, e quando vem traz 10 pessoas que ficam dentro de um apartamento, ele traz as compras dentro do supermercado da cidade onde ela mora, quer dizer, traz poucas divisas para as cidades, as divisas que realmente interessam. Então, eu acho que esse é o ponto central, talvez por falta de incentivo, creio também que tem poucas leis de incentivo, que nesse sentido, mas acho que esse é o grande diferencial. Nesse sentido, você até comentou, hoje há segurança para o empresário investir nesse sentido? Você acha que você falou do centro histórico, há segurança? Não, realmente as condições externas, questão de segurança, questão de patrimônio mesmo, manutenção do patrimônio. Isso também, o poder público tem feito o seu papel também para dar essa garantia para o empresário? Quando você tem a boa vontade de ambas as partes, você consegue. Eu acho que não seria um problema se houvesse realmente um investimento maciço, né? Quer dizer, tivesse um planejamento para que nem agora nós temos a realização de alguns hotéis lá no centro, inclusive se eu não me engano, é da bandeira, não sei se é da Ibis ou tem uma bandeira forte de hotéis que vai estar lá no centro e está se discutindo agora se vai ter movimento, porque o centro praticamente, com essa questão do pré-sal também, já está mais ou menos retroagiu. A situação da Petrobras melhor. O que eu digo é, por exemplo, você tem lugares onde há investimentos em termos das promoções do próprio lugar, né?
além da estrutura que é construída pelo próprio empresário, também as ações de promoção, né, que é a realização de eventos, a realização de shows, quer dizer, o patrocínio desses eventos. Infelizmente, nós não temos ainda um aporte, nós nunca tivemos assim, um aporte realmente nesse volume, nesse sentido. E realmente consolidar um trabalho, que nem eu falei, é de médio e longo prazo. Não adianta também a pessoa querer investir uma semana e querer consolidar um destino em apenas uma semana. Eu acho que isso demora um tempo, né, e investimento. Sim, a gente depois tem alguns vídeos que vamos apresentar, mas antes vamos ouvir nosso colega jornalista Juan Rael, também que já fez várias reportagens, tem uma boa experiência. Bom dia, Fernando, bom dia, Chalub, os amigos do Enfoque, da Santa Cecília TV. Eu acho, Chalub, também em cima desse ponto, o brasileiro, a gente vem passando por uma série de críticas em relação ao comportamento do brasileiro, muito tem se discutido, até na abertura aqui do Fernando, a questão da redução da maioridade penal. Eu acho que até a parte de turismo, culturalmente, o brasileiro, ele se confunde na questão do turismo e isso acaba prejudicando muito. Muitas vezes as pessoas, elas fora do Brasil, elas têm um comportamento que se elas estivessem na própria casa, por exemplo, em Santos, consumiriam muito mais do que a gente tem de histórico, de lazer e de turismo, do que acaba acontecendo. Tem um comportamento fora, mas dentro acaba prejudicando isso. E principalmente aqui em Santos também, essa nossa cultura bairrista do santista, a gente também acaba expelindo o turista, deixando de lado essa questão de nós sermos uma cidade litorânea e que a gente já atrai mesmo por causa das praias. Esse turista a gente acaba apelida de farofeiro, né? Uma situação que era comum nos anos 80, que era justamente isso, o pessoal trazia tudo de casa, porque financeiramente o brasileiro nos anos 70, 80 não era como hoje, que também tem restaurantes espalhados por aí, era muito caro comer fora de casa, então quando esse cidadão descia a serra para vir curtir a praia, ele trazia de tudo. Isso está um pouco mantido, mas também se perdeu. Só que quem está em Santos continua recebendo esse turista de um dia como farofeiro, em vez de descobrir uma alternativa de fazer com que ele deixe um pouco de dinheiro aqui também. Claro, nem todos vão deixar, mas acho que a gente culturalmente poderia mudar. E é engraçado que essa mesma pessoa que aqui é bairrista, que acha que o farofeiro está roubando o espaço dela na praia, que está incomodando, o santista reclama muito em época de fim de ano, que faz fila na padaria, não consegue entender muito bem que o benefício de uma padaria está cheia. Mas aí, né? Cai naquilo que eu falei, que é o perfil do turista que se quer, né? Esse é o turista de balneário, quer dizer, ele vem para fazer fila na padaria. Normalmente o turista de uma semana, ele não vai na padaria, ele vai tomar café numa rotisserie, ele vai fazer no próprio hotel que ele está. Mas o dinheiro está circulando. Né? O que eu digo é, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui em Santos. Se você quiser fazer uma programação noturna, por exemplo, na região, você não tem um local que você possa ir, exemplo que você tem nos lugares, você possa assistir um show da cultura do lugar, que é organizado, que você tem, né, um jantar dançante, que você possa ir. Nós não temos mais isso, né? Tivemos no passado, mas não temos mais. Quer dizer, o turista também tem poucas opções de atrativo dentro desse contexto, que você vai atrair esse turista de nível que se quer, que é o turista que vem, fica uma semana e vai embora. Ele deixa o dinheiro na cidade e vai embora, paga as taxas que tiver e vai e recomenda a cidade para outra. Né? Não temos, por exemplo, um ônibus de circulação você possa turístico, que já tivemos alguma iniciativa que não perdurou. Quer dizer, né? Se eu tenho um double deck, qualquer cidade hoje, minimamente, já tem esse sistema organizado, que você possa ter uma visita organizada, né? Então, acho que são as ações pequenas, que às vezes, mas que não têm continuidade. Eu acho que é esse que é o grande fator que nós não conseguimos ainda organizar um destino que pudesse realmente atender essa demanda de um turista mais qualificado. A gente percebe, né, Fernando, a gente percebe que não está bem trabalhada essa questão do turista na temporada dos cruzeiros, né? Sim. O turista que não é de Santos, porque Santos é embarque e desembarque no cruzeiro, mas também tem um turista que vem de fora. Esse turista, existem algumas vans que fazem os principais pontos turísticos da cidade, mas não é uma unanimidade, não é de fácil divulgação, tem muito problema, os trajetos não são muito bons, é muito corrido. A gente percebe que falta muito justamente nesse trabalho na temporada dos cruzeiros. Né? Sem dúvida, a gente tem uma potencialidade enorme e aí a gente vai aproveitar a oportunidade que a gente tem alguns vídeos feitos disponíveis, inclusive na Boc News TV,
aos quais o Humberto ele teve recentemente, né, Humberto? Até seria legal começarem os vídeos para a gente poder explicar exatamente do One Tower, que é lá em Nova York. Esse aí agora você vê, esse é um exemplo clássico de como é possível você transformar uma questão até que foi trágica, né, que foi a questão do World Trade Center, que é as duas torres gêmeas, que eles construíram um novo prédio no local, que é um símbolo hoje dessa resistência americana, né, desse orgulho americano, e transformaram num lugar de visitação e que realmente é um lugar fantástico, que é emocionante, com uma tecnologia avançada e que realmente eles vão ganhar. São $32 para adulto para subir. Aí o elevador com projeções de imagens da cidade, desde a época que ela foi descoberta, né? Então você vê lá as casas sendo erguidas, né? Os prédios sendo erguidos, quer dizer, eles fazem tudo realmente para surpreender e para tornar um passeio, um local que, por exemplo, seria trágico só para a visitação de pessoas que fosse rever um memorial, e uma coisa divertida, interessante. Aí é um painel que projeta imagens das cidades, depois ele vai se abrir e a cidade aparece. Quer dizer, eles fazem um show, né? Que interessante. Aí o investimento, né? É o que eu digo, teve a participação aí, claro, dos incentivos do poder público, mas é um investimento privado que foi feito e hoje já começa a reunir, aí você tem a visão de toda a cidade, é um novo ponto de atração, né, depois do Empire State. Aí são o chão onde você flutua praticamente no ar, que são imagens projetadas da cidade embaixo, né, em tempo real. Quer dizer, e aí é um memorial, que é ao lado do memorial onde ficavam as antigas torres, e elas hoje se transformaram no memorial, que é realmente um lugar emocionante. Quer dizer, se tornou um ponto a mais de atração na cidade. Quer dizer, uma coisa que era para ser trágica, hoje virou um ponto de atração turística e realmente deve render uns bons dividendos, porque se você colocar a entrada para adulto é $32 e para crianças 24, se não me engano, dólares. Então, é um lugar que você vê, são R$110 para subir no prédio, verificar, quer dizer, ter essa emoção. O fluxo Quer dizer, há um investimento, é aí que eu digo que é a questão do investimento da iniciativa privada, né? Conjugado, obviamente, com os incentivos que a cidade oferece, mas essencialmente com a questão da iniciativa privada. E vale destacar que o prédio é um prédio de escritórios. O trabalho continua no prédio e há espaço para o lazer. Que aqui em Santos a gente discute a questão do porto. O nosso porto é maravilhoso, mas ninguém pode entrar nele, ninguém pode conhecer um porto que é maravilhoso, porque está sempre em movimento, sempre trabalhando. Mas deveria se buscar uma alternativa para que, enquanto o porto está em movimento, trabalhando, carga e descarga, movimentação, o turista também pudesse conhecer. O Santos já perde muito com isso. Interessante que é a padronização do tipo de trabalho, né? Eu acho que isso aqui também a gente peca um pouco isso. A gente tem muitas variações. Então, você vai num lugar que você é bem recepcionado, quer dizer, você tem lá o atendente bilíngue, a pessoa tem um procedimento de acesso, né? E você vai em outro lugar que já ninguém sabe direito, a pessoa que estava já não está mais. Então, as coisas não perduram. Talvez seja esse o nosso grande problema. Você não consegue manter durante um tempo um padrão de atendimento, um padrão de recepção que torne realmente um lugar que você possa recomendar, falar, você vá lá que é bacana, você vai chegar lá, é bacana realmente, está organizado, as pessoas vão te dar as orientações que são pertinentes, não é verdade? Essa questão também da língua é muito importante, quer dizer, apesar do esforço que nós tivemos aí, nem todos os nossos taxistas conseguem se comunicar, poder oferecer um pacote, quer dizer, é uma coisa integrada, né? Acho que na verdade, essa mentalidade que se cria de um ajudar o outro, incentivar o negócio do outro para que a coisa prospere para todo mundo. Acho que essa cultura que a gente ainda realmente não adquiriu totalmente. Acho que em alguns lugares do Brasil já existe assim, uma certa demanda interessante, né? Mas para a nossa região ainda nós não conseguimos dotar isso totalmente. Né? Tá. Bom, pode falar. Então, aqui a gente tem um outro vídeo também, outro vídeo feito também pelo Humberto também. Isso tudo são matérias da Boc News TV, né, que a gente fez. Aí já é Amsterdã, né? Também um lugar fantástico para recepção de turista, né? Você vê. Aí nós estamos vendo o VLT, né? Aliás, o VLT ele transita em toda a cidade. Aqui está uma polêmica, ele anda no meio das pessoas. Jardim. Então você vê que o fluxo de pessoas que frequentam a cidade de turismo é muito grande, né? Até uma coisa que seria, para nós aqui, né, pejorativo, que é a questão da zona de prostituição. Não sei se separaram as imagens, aí vão chegar lá.
aí são as estações de trem também, todas elas interligadas. A Rua do Meretriz. Né? Aí você vê com poucos carros na rua, você vê uma cidade, uma capital, né? Com muitas bicicletas. Amsterdã é o que pode usar bons exemplos para Santos. As cidades são muito parecidas, planas. Você vê o VLT, ele circula nacionais. integrado com as bicicletas, né? Então, os parques, muita gente. Você vê que está sempre muitos visitantes, né? E a cidade praticamente sem veículos, né? Pouquíssimos veículos de uso pessoal. Então é uma cidade, ao VLT, que eu falei, ele transita no meio das pessoas, numa normalidade, maior tranquilidade. Aqui se discute tanto essa polêmica, né? Olha, ele está transitando. Porque você pode transitar na cidade de VLT, se transita de barco, transita. Então é muito fácil. Eu acho que essa questão, aí a rua, né, de prostituição, né, que é a Red Street, lá, a rua vermelha deles, que eles cultuam essa coisa também, né? Aí os coffee shops, ó, onde a pessoa também faz uso dessa liberalização, regulamentação, né? A comercialização da droga, né? Virou até um atrativo turístico também, vira até curiosidade, porque as pessoas também, tá vendo? Aí é a rua que tem mais turista do que frequentador, eu acho que habitual. Então, virou um atrativo, na verdade, da cidade. Então, uma coisa que poderia ser altamente pejorativa, hoje virou uma atração turística, porque eles entenderam que eu acho que aí é que está o grande mistério da coisa, que é um ponto que as pessoas, gostando ou não, ou sendo a favor ou contra, aí não entra na questão moral, mas que é curioso, se tornou um atrativo da cidade, e hoje você vê o volume de pessoas que vão para o lugar, que passam pelo lugar, e ali é conjugado com restaurantes, com museus, quer dizer, e frequenta todo mundo, acho que é interessante. E em Amsterdã, você não percebe nenhum turista que visita a Holanda, visita Amsterdã, que fique falando de algum grande monumento, algum grande... Um edifício muito alto. Amsterdã ela é convidativa porque ela é uma cidade bem receptiva, com exceção dela ser mais baixo do nível do mar e aí os canais navegáveis, mas ela é uma cidade simples, mas que recebe bem o turista. Então, a gente também às vezes imagina que precisa de uma grande construção, uma obra histórica para atrair. Né? Não é simplesmente você tornar a cidade convidativa. Nas imagens que a gente viu ali da Boc TV, você se sente confortável em andar na rua. Aqui, o Santos, né? Vamos usar Santos como exemplo, porque aqui é a nossa cidade. E que pode se comparar muito com Amsterdã, porque são muito parecidas. Você tem medo de andar nas calçadas, você tem medo de andar na rua. E no Brasil agora, mais do que nunca, a gente está criando essa cultura de governa-se para os carros e esquece o cidadão. Então, tudo é carro hoje. Tira uma faixa de estacionamento na rua, cria-se polêmica. E aí nas imagens a gente vê Amsterdã, as calçadas largas, tudo é feito para o pedestre. E o cara que sai de carro, ele sabe que ele vai enfrentar uma situação que não é... É desestimulado andar de carro. Exatamente. Né? Quer dizer, é uma tendência por toda a Europa, né, hoje, né? Chegou a essa conclusão, que o carro aos poucos vai sendo abandonado, porque você tem um sistema de transporte que te permite chegar a todos os pontos da cidade. Que funciona também. E chegam aos pontos turísticos. Mas esse aqui é importante, na verdade, é você ter ligação. Até quando se discutiu o VLT, eu sou de opinião que o VLT, no meu ponto de vista, devia ter iniciado pela praia. Exato. Que eu acho que você pegaria um fluxo de pessoas que normalmente vêm para a cidade, que teria, né? E teria também um fluxo para turista, né? Quer dizer, a pessoa poder também, quer dizer, se deslocar na cidade pela praia, né? Que é onde acontecem as coisas, né? Então... Eu acho que assim, é uma questão de mentalidade, realmente. Santos acabou evoluindo de uma forma que a Avenida da Praia é o principal via de vai e vem da Baixada Santista. E aí a gente vê como exemplo agora Copacabana, que a praia aos domingos, a Avenida da Praia é fechada. As pessoas, quem anda de carro circula, continua circulando, chegando no seu destino, no Rio de Janeiro, com a Avenida da Praia fechada. E em Santos é uma discussão cansada, que ninguém realmente tem peito de ir lá e tentar fazer voltar essa situação, porque a Orla de Santos, aliás, um dos dias que eu mais gosto aqui em Santos é o fim do ano, que eles fecham a Orla, que é para as pessoas irem à praia, Juan, e você consegue caminhar ali tranquilamente. Infelizmente, nós tivemos a influência da cultura americana, né? Pois é, a pior parte da influência. Cultura, né? Exatamente, a cultura europeia, que o carro era feito para transporte, não é sinônimo de status. Pois é. Essa ideia de sinônimo de status veio com a coisa do americano, que ele gosta daqueles carros grandes, quer dizer, ele dá a ideia de que o carro virou uma referência de status, né? Eu tenho um carro mais caro. Quanto maior o carro, dizer, maior na verdade, se você fosse ver o perfil de uma cidade como Santos, era para ter carros pequenos, quer dizer, deslocamento aqui em Santos seria para aquele carro menorzinho, um Smart seria o ideal aqui em Santos. Isso é fácil Aliás, de estacionar, atualmente fácil de
de se locomover. Quer dizer, esse que é a grande diferença, que o entendimento é de que o carro é um meio de transporte, não é um sinônimo de status. Que a gente herdou isso do americano, que realmente é... A gente voltamos a falar sobre esse assunto, que é um assunto bem interessante, com mais imagens da BocNews TV. Quem quiser acessar, acesse bocnews.com/bocnewstv e a gente volta a falar sobre esse assunto após os intervalos. Ok. Dicas para economizar água. Mantenha a torneira fechada enquanto escova os dentes, passa a barba ou lava as mãos. Você pode economizar de 9 a 70 litros de água. Reduza o tempo do seu banho e mantenha o chuveiro fechado enquanto passa o shampoo ou sabonete. Cada minuto no banho gasta cerca de 10 litros. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Campeonato Paulista na Santa Cecília TV. Acompanhe os jogos dos times da região. Neste domingo, assista o VT completo de Jabaquara e Esporte Clube São Bernardo, a partir da 13h. Campeonato Paulista. É emoção do começo ao fim. Exclusivo. Cobertura completa no santaportal.com.br e no Caderno Regional. Realização Federação Paulista de Futebol. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque desta quinta-feira, trazendo com convidados os colegas jornalistas Humberto Chalub, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, e o editor do Santa Portal, aqui do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Juan Real. E o tema central, obviamente, é a questão do turismo. Turismo que tem uma potencialidade enorme, os nossos convidados discutindo muito, apresentamos exemplos aí de situações, cenários no exterior, né, que são importantes, que podem, de alguma maneira, ser adequados, adotados aqui à nossa realidade também nesse sentido, né? A gente depois tem mais vídeos também nesse sentido que são importantes para ilustrar dentro desse cenário. Diante desses exemplos, assim, vocês acham uma perspectiva a médio prazo desse cenário mudar com essa vinda de novas bandeiras, nova rede hoteleira, atraindo que a cidade está a médio prazo vão ter novas redes hoteleiras, ampliar o número de opções também na rede hoteleira e, paralelamente, isso estimular novos atrativos turísticos. Vocês acham que isso pode acontecer ou ainda está um processo muito lento que não tem essa perspectiva a médio prazo? Não, acho que obrigatoriamente, né, Fernando, os investimentos que estão sendo feitos na parte hoteleira aqui em Santos não foram feitos para ficar os hotéis vazios, né? Então, e as bandeiras que vêm são bandeiras internacionais que têm já uma cultura de investimento nessa área. Então, o que se espera é que realmente, a partir do momento que está instalada essa situação, né, os hotéis prontos, com as vagas abertas, que esses investimentos também na atração de turistas sejam feitos. Eu acho que assim, essas empresas podem colaborar com o turismo local na medida que elas se inserem também dentro de uma proposta coletiva de toda a cidade, que aí envolve o poder público também, as ações conjuntas e também o empresariado local, que eu acho que é isso que está faltando também, essa participação. Vamos voltar ao exemplo do centro histórico. Hoje a gente vai no centro histórico e fica até triste, porque foi feito um investimento lá, mas você já vê as edificações já também sendo deterioradas outra vez, quer dizer, se faz todo um investimento de recuperação e depois se abandona. É ao contrário do que acontece lá fora, quer dizer, onde os equipamentos históricos, por exemplo, as casas antigas, elas servem hoje para atendimento do público em geral, ou são hotéis, ou são restaurantes, ou são lojas de departamento, quer dizer, o prédio por fora ficou velho, conservado, né, esteticamente, mas por dentro ele está renovado, ele está ainda funcionando. Então, eu acho que esse aqui é o diferencial que a gente não conseguiu, porque a gente faz aqui, por exemplo, os prédios históricos nossos, a gente reforma
agora está reformando mais uma vez a cadeia velha. Pois é. Eu como jornalista, que eu me lembro, essa é a 4ª ou 5ª vez que estão recuperando a cadeia velha. Quer dizer, se recupera, se investe todo um dinheiro público para recuperar, para deixar, né, como ele era no passado e daí vai deteriora, aí volta outra vez. A gente tem até vídeo também, especificamente, que Londres, por exemplo, na Inglaterra, acho que revela muito bem isso, a questão do patrimônio, né? A manutenção do patrimônio. Esse é um exemplo fantástico, porque você vê, ele tem a parte moderna, né? Mas você vê, as coisas históricas são super conservadas, são impecáveis até, né? Chama muita atenção, até... impressionante. Citando a cadeia velha que você estava falando, Chalub, aqui no Brasil também se recupera a cadeia velha, mas o entorno não há atrativo também em volta, que é muito diferente do que a gente vê na Europa. Os prédios, eles são antigos, mas estão em pleno funcionamento. O transporte coletivo fantástico, na verdade. Você não fica mais de 10 minutos para pegar um ônibus, né, que está sempre passando, quer dizer, estimula a questão do uso do veículo. Uso do então ela soube fazer, né? É claro, uma cidade que tem um potencial econômico fantástico, né? Rica, né? E culturalmente mas de qualquer forma, mais evoluída, né? Mas está criando atrativos permanentemente, né? Você tem atrativos permanentes. E Londres, como Frankfurt, tem até a criação de praias. Esse é um lugar novo, agora com teleférico. A área recuperada e a área nova, exatamente, né? onde foi o Parque Olímpico. Então, é uma cidade que tem tudo para permanecer assim durante muito tempo, porque é interessante, né? É divertida, quer dizer, recebe bem o turista, né? Aí o Candental, né? O bairro da M, né? O N House, que eles fazem a cultura também dos cantores, né? De rock. Então, quer dizer, eles têm essa percepção de que uma coisa que é simples pode se tornar realmente um atrativo, né? Para nós parece... para eles é simples, mas que para nós pode trazer muita coisa interessante, né? Até você citou a Amy Winehouse, uma cantora que faleceu jovem, que não teve uma estrada muito longa, mas é tratada como uma estrela eterna e se aproveita no turismo nisso. Aqui no Brasil, como eu falo culturalmente, eu até naquela pergunta que você fez, Fernando, eu sou um pouco mais pessimista e principalmente pelo momento que a gente vive agora de estar retrocedendo muito em muitas ações. Mas, por exemplo, nós estamos aqui na cidade onde Pelé surgiu para o mundo no futebol. E aí fala-se de Pelé, um lembra que o Pelé nas entrevistas ele se confunde, o outro fala que o Pelé não sei o quê. E a gente não valoriza que o maior jogador de futebol do mundo é daqui de Santos, jogou ali do lado na Vila Belmiro, que se você caminhar daqui da Santa Cecília até a Vila Belmiro, demora menos de 30 minutos caminhando. E a gente não valoriza isso. Você não vê, por exemplo, aí voltando na temporada de cruzeiros, que vai de fim de outubro até início de abril, é um bom período que Santos recebe turistas do mundo inteiro e também no Brasil inteiro. Você já deveria desembarcar ali no Concais e ver uma estátua do Pelé, alguma foto da Vila Belmiro, enaltecendo essa situação, e você não vê, a gente esconde os ídolos, porque o Pelé, quando foi ministro do esporte, fez tal coisa, então o Edson não é o Pelé, começa também a situação. A gente não valoriza isso, e Santos poderia ser conhecida, até no próprio Brasil, como a cidade do Pelé e do Santos Futebol Clube. E a gente vê, né? A gente tem mas a questão de investimento, né? Aí entra mas a questão de cultura também, eu acho. Não, eu acho que mas aí tem um investimento, que é você tornar as coisas mais perenes, né? A gente, às vezes tem algumas ações que são interessantes, são boas, mas que não perduram, né? Porque não tem uma rotatividade interessante. Uma política efetiva. Então, por exemplo, eu acho que assim, não temos um turismo organizado de recepção no nível que se poderia ter, que deveria ter para gerar isso. E até investimentos também na área de publicidade. Quer dizer, fazer publicidade no exterior, atrair esse turista. Mas não adianta você atrair essa pessoa também se você não tem um receptivo organizado. Que ele vai chegar aqui, ele vai ser oferecido a ele um pacote de coisas que ele possa frequentar, possa fazer, possa gastar. Acho que a ideia é que se gaste, né? Você vende os pacotes para a pessoa gastar aqui e deixar o recurso aqui. Por exemplo, a gente teve recentemente a Copa do Mundo. Que marketing efetivo se fez de Santos e a cidade do Pelé? Mínimo. E vieram turistas ingleses, uruguaios nos jogos em São Paulo, e foi você não via essa questão. E a gente vê, né, Chalub, há muitos anos também, Chalub e Fernando, o Santos Futebol Clube e a Prefeitura de Santos nunca caminham juntos, nunca se unem
para divulgar mais a questão que é o grande chamariz de Santos, é o Santos Futebol Clube. Quem levou o nome de Santos para o mundo inteiro foi o Santos Futebol Clube, nem tanto o Porto, que vem navios do mundo inteiro para o Porto de Santos, mas Santos é mais conhecido pelo futebol. A gente nunca vê, e aí pela vaidade clássico, política por exemplo, até na questão do futebol, caminharem exemplo juntos. clássico, você tem o Barcelona, você tem o Boca Juniors. Quer dizer, você vai, no caso do Boca Juniors, você tem um bairro em torno do estádio, ele está ambientado dentro do contexto do futebol, né? Nas cores, nas lojas que estão estabelecidas, né? A Vila Belmiro, teoricamente, você poderia ter isso, né? Mas não temos, infelizmente, acho que não se cria uma cultura nesse sentido. Até essa interligação aí com o Museu Pelé, com o próprio Memorial das Conquistas, com os espaços, né? Isso são tentativas, mas são tentativas tímidas que não dão continuidade e acabam efetivamente indo justamente porque não há corroborando isso. Mas é que está. Por isso porque é muito central na questão governamental. Sim. Né? E quando há interrupção de governos, né, vai mudando os governos, você tem a interrupção do trabalho. Por isso que eu acho que essa grande diferença é quando você tem a iniciativa privada liderando o processo, não tem interrupção. Porque o interesse da iniciativa privada é ter o lucro, é ter o retorno daquilo. Mas você tem uma continuidade do trabalho, né? O poder público também, às vezes, ele quer tomar a frente de muita coisa e acaba atrapalhando também o empresário. Também é importante você ter uma ideia, um projeto, mas depende do poder público, aí fica mais complicado. A gente tem mais um vídeo aí da Boc News TV, né? No caso de Aruba, né? Uma pequena ilha. Né? São várias imagens aí de Aruba também, que tem uma potencialidade enorme, tem também uma ilhota, com cultura holandesa também, olha lá, recepção. Os turistas descem aí, esse centro comercial, né, que fica lá e justamente lá é uma ilhota que 130 mil habitantes, e ela também, os brasileiros são altamente bem-vindos, compra de joias, eles descem. O brasileiro para quem faz ali grandes cruzeiros, né, implantaram um bonde agora, veio até a rainha, um bonde. É uma área árida também em alguns pontos, né? E assim, eles têm uma fábrica, a água, eles produzem água lá, o bonde, né? Que é integrado com o comércio. Não tem água potável. Não tem água potável, tem uma fábrica de fabricação, de sinalização da água, que a gente até discute. É um dos pontos turísticos mais assim, badalados da Europa, né? Antigas Antilhas holandesas que a gente aprendeu na escola, né? Que é Curaçao, Bornéu e o ABC e Aruba, né, que são redes hoteleiras fantásticas, assim. Você tem uma outra característica, tudo, não tem essa estrutura nesse sentido. Aqui se discute muito... É o que aconteceu em Cancún, se você, né, que é semelhante, né, toda aquela região. Quer dizer, houve investigação, a cidade foi planejada para a recepção do turista, né? Foi feito um parque hoteleiro, né, que se instalou para a recepção do turista. É o que mais ou menos o que acontece na Bahia, né? Ainda voltando a questão do custo também, né? Se você comparar hoje, para você ficar na Bahia uma semana, às vezes você gasta para ir para a Europa. As pessoas se casam na praia, se casam na praia, inclusive. É uma atração. Acho que essa falta desse incentivo também um pouco de tornar a coisa mais acessível, né? E muito questão de se tornar uma prioridade. Santos deveria ser uma prioridade. A gente acabou de ver a imagem de Aruba, o navio do cruzeiro. Eu insisto no cruzeiro porque é um grande chamariz turístico. Está do lado, Santos, aí tem o bonde, ele desce. O cidadão desce do cruzeiro e já está integrado dentro da cidade. Nós vimos naufragar aqui em Santos o projeto do Santos Valongo, que transformariam aqueles armazéns abandonados há décadas já no grande linha de chegada dos cruzeiros em Santos. Juan, aí que entra na questão do naufragar. Acho que aí não é o público, acho que o setor público, nós temos que criar condições para o empresário investir. É o que está acontecendo no Rio. Mas é uma toda aquela região portuária está sendo reformada pelo Donald Trump. É um projeto do Donald Trump, que é um dinheiro particular. Mas quer dizer, candidato agora a presidência, pré-candidato. Mas ele não se ofereceu para fazer, foram atrás dele. Exatamente, né? Então, essa é a diferença. Agora você vê, você falou a questão do Valongo, né? Eu acho que assim, uma crítica que tem que ser feita, essa falta também de sintonia entre os poderes. Nós temos a Codesp, aqueles armazéns caindo aos pedaços lá, que, desculpe a expressão, tem pouquíssimo valor histórico, porque tem 100 anos, 80 anos. Os armazéns, quer dizer, você tem o Museu Pelé, foi feito um esforço ali naquela região para torná-la atrativa, e você tem do lado, atravessa a rua, tá aqueles armazéns ruindo,
caindo aos pedaços, que hoje serve para juntar mosquito da dengue, para estacionamento de caminhão abandonado. E para tornar a cidade desagradável, uma região de Santos que é desagradável até olhar. Não há uma integração, né? Mas da mesma situação que a gente já falou aqui do Santos e da Prefeitura de não se unirem, é a mesma coisa os poderes, estadual, federal e municipal. Em vez de todos trabalharem em prol do desenvolvimento, ficam as vaidades. Porque eu não sou amigo desse, aquele não é do meu partido. E quem vai perdendo é Santos. Santos tem um potencial enorme de ser uma dessas cidades que a gente está vendo nos vídeos. Várias cenas aí mostram, dá para a gente adequar a nossa realidade. Mas, Juan, um momentinho, Chalub, um momentinho, a gente tem, obviamente, o break e voltamos logo mais. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Com o novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. A Santa Cecília TV não para de crescer. Você acompanha a maior programação regional em alta definição, HD, pelo canal 52.1 digital. Para isso, você só precisa de um conversor ou antena digital ligado ao seu televisor. Todos os seus programas favoritos da Santa Cecília TV em alta definição na TV aberta. Em alta definição pela TV aberta? Isso mesmo, você só precisa colocar o seu conversor de TV digital ou uma antena, caso seu aparelho já possua o conversor. É bem simples e rápido. Toda a programação da Santa Cecília TV pelo canal 52.1 digital. Santa Cecília TV, a TV que não para de crescer. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque desta quinta-feira, trazendo como convidados os colegas jornalistas Humberto Chalub, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, e Juan Reol, editor do Santa Portal, aqui do Sistema Santa Cecília de Comunicação. E aí, no intervalo, a gente estava comentando justamente essa questão de identidade, né? De você ter, não só ir até um ponto turístico, mas falta aqui, pois é, a dificuldade que um cidadão tem de comprar um objeto de Santos, uma camiseta da cidade, né? Por que isso? O empresário também não aposta, não vê na potencialidade existente. O que falta aí para efetivamente potencializar e ampliar essa potencialidade que a cidade tem para vender com lembranças, alguma coisa nesse aspecto? Eu creio que primeiro acreditar que o turismo realmente possa ser um fator de incremento econômico. Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu acho que o tratamento que se dá não é um tratamento que você daria, por exemplo, a uma indústria que você vai criar realmente, a indústria do turismo. Uhum. Acho que essa falta de perspectiva e de integração, de você dar, por exemplo, uma perspectiva de médio e longo prazo. Porque a gente não vai conseguir fazer isso da noite para o dia. Não é. Eu acho que isso é uma construção. Agora, você tem que ter os passos muito bem clareados e cada um na sua área, entendendo naquilo que deva fazer. Por exemplo, se o poder público pode investir na melhoria das condições estruturais, de infraestrutura, para permitir o melhor recepção ao turista, ele vai ter que fazer dentro de um prazo estabelecido, dentro de uma proposta. Se o empresário ele tem incentivo para poder investir, de repente através da isenção de alguns tributos, durante um período, para que até que ele se estabeleça e possa também fazer um investimento que ele vá ter uma garantia que naquele prazo ele vai ter amenizar os seus gastos, ele deve ter também, né? E investir para isso, na verdade. E fazer um investimento maciço no treinamento das pessoas, né? Que aí envolve todos os setores, desde da pessoa que vai estar recepcionando no hotel,
né, ao taxista, ao garçom que vai saber receber, que não basta também só orientar naquilo que a pessoa vai comer. Às vezes o garçom pode dar uma dica de passeio para a pessoa, quer dizer, preparar essas pessoas para transformar realmente esses roteiros que nós temos, e aí eu digo de toda a região, porque nós temos uma região fantástica, não é só Santos. Não, eu acho que a pessoa que vem aqui, ela tem uma semana que você pode construir um pacote de uma semana aqui para a pessoa na região fantástica, conhecendo lugares legais, interessantes, né? De natureza, de história. Então, nós temos tudo. Acho que o que está faltando realmente é essa organização integrada que já se tentou, está se tentando através do Birô, que foi uma iniciativa positiva. Mas o que a gente vê é que a coisa se inicia e vai se perdendo e se retoma aqueles níveis do passado, onde as coisas começam a se deteriorar, como as pessoas que se instalaram, por exemplo, agora no centro, a gente vê que já abandonaram o negócio, já tem imóveis que já estão sendo colocados para vender, para alugar. Então, realmente é difícil, se não houver um planejamento, que fala assim, se vamos fazer um plano de 10, 20 anos, mas que se faça um plano de 10, 20 anos, que as coisas realmente aconteçam dentro dessa programação. A gente tem mais um vídeo, no caso do Uruguai também, um país vizinho nosso, um país pequeno, uma potencialidade enorme, que sabe muito bem explorar a questão. Uma cidade pequena, que tem a sua história, exemplo, né? Exatamente, né? Ela tem o seu... Montevidéu. Montevidéu, aliás, a arquitetura de Montevidéu, o centro de Santos, você identifica muitas coisas parecidas, porque foram praticamente os mesmos colonizadores. Só que é uma capital de país fantástica, que te convida a sair na rua visitando o Uruguai. Aliás, o Uruguai é um país para se copiar tão pequeno, mas que tem iniciativas muito boas, principalmente no pequeno, turismo. Né, Juan? Você tem atrativos, né? Que você pode ir à noite, você pode ir num restaurante, que você vai escutar um tango, que você vai ver um show. Você vai ver, tem uma dinâmica, né, de cidade e de entretenimento, né, que nós não temos aqui, né? Um dos pontos muito visitados do Uruguai, da capital Montevidéu, é a área portuária. Eles têm lá o mercado do porto, que é fantástico. Que foi transformado com a comida típica. No churrasco, ele aí aparecendo. Com a parrilhada Uruguai, eles exploram Buenos Aires também, né? Como Buenos Aires também. Porto Madeiro, falaram tanto. São cidades que se aproveitam do porto e aí volta nosso assunto em cima disso. E o Uruguai tem também Punta del Este, que pode se considerar uma cidade até, parecida com Santos. Não tem praias bonitas, Punta del Este, mas virou até pelo cassino. Por exemplo, o caso de Punta del Este. E criaram essa mano de Deus, né, a mão de Deus, saindo da areia. Um atrativo a mais, porque Punta del Este é uma cidade que é como se fosse uma riviera, casas caríssimas, né? Esse é uma praia do artista, né? E o apelo do cassino, né? Punta del Este tem esse apelo do você cassino. Potencializar, você vê, nós temos aqui, você fala a questão no caso, a questão do tango, dos boleros e tal. Pô, nós temos o samba aqui no Brasil, né? Nós temos as escolas de samba que poderiam estar, por exemplo, semanalmente apresentando um show de samba, um show de carnaval, quer dizer, nós não temos, nada organizado nesse sentido, né? O Rio de Janeiro sabe muito bem. Gastam uns recursos, recursos, que nem nós temos os desfiles das nossas escolas, muito bonitos, por sinal, né, de bom nível, não é verdade? Que esses desfiles poderiam ser reduzidos, aí de repente você ter casas com shows, né, com cultura brasileira, cultura da nossa região. A gente não tem isso organizado, né? O carnaval no Brasil, principalmente na região sudeste, se tornou uma competição. Aqui, é o dia do evento e aí sim ali atrai turista do mundo inteiro, mas não explora o ano inteiro. Como, por exemplo, sabe explorar bem. Mas no patamar. Mas na época de carnaval, você não vê carnaval o ano inteiro no Rio. Você tem ensaios nas escolas. Mas o Rio tem shows organizados, né? É já diferente, mas eu nem comparo o Rio, porque o Rio acho que é a cidade do turismo brasileiro, né? É a porta de entrada, né? Acho que não tem como comparar. Bom, vai melhorar muito, porque eles vão melhorar, vão viabilizar aquela mobilidade, região portuária, tirar aquele viaduto horroroso. Não tem como negar que o Rio ainda tem um potencial para ser explorado, ainda muito mais, já é, né? Mas acho que ainda tem muito mais. O que a gente lamenta é que nós temos muita coisa aqui que poderia estar, não digo no nível do Rio de Janeiro, até porque é uma cidade, né? Claro, uma capital. Capital federal, tudo mais, eu acho que poderíamos ter um potencial nós estamos muito aquém. Eu vou te dar por exemplo, nada contra, mas você vai numa Termas do Rio Quente, né? Pois é. Tem um aeroporto na cidade, né? Tá fantástico para recepcionar por causa de um hotel.
Nós aqui estamos brigando para ter um aeroporto há quantos anos? Rio Estamos Quente, agora aqui querem ter dois, discutindo, né? agora abriu a perspectiva de Itanhaém, agora Guarujá. Praia Grande também. E fica essa conversa, e vai e volta, vai e volta, vai e volta, e lá fizeram um aeroporto só para atender as demandas das termas do Rio Quente. Com Porto Seguro. Quem foi lá, com o Porto Não, Seguro. e os hotéis se uniram, Rio Quente, que era um distrito, virou município. Exatamente. Eles saíram muito na frente. E nós, com todas as d'água. prerrogativas aqui, além de turísticas, principalmente econômicas, assim, de empresariais, como o Porto, e não conseguimos ter um aeroporto que pudesse trazer essas pessoas para cá, né? E a gente tem mais um vídeo, no caso da Praia do Forte, no litoral norte da Bahia, no município da Mata de São João. Vamos lembrar, né, Fernando, que todas essas matérias, elas estão disponíveis na BocNews TV, lá no site BocNews.com. Isso, que estão completas, né? Aí nós estamos com alguns trechos, né, de imagens, né? Que aí isso daí, a potencialidade lá tem uma coisa muito interessante, tem um complexo turístico, são 6 bandeiras internacionais, aí você tem a vila, o município de Mata de São João é um município pequeno, mas não em área, mas em termos de população, e aí você tem o centro, tudo migra aí, e o que é o grande atrativo é o projeto Tamar, né? Então, há uma relação muito próxima, aquele que é patrocinado pela Petrobras, né? E é um trabalho interessante que as mulheres, elas fazem tapioca e virou um ponto turístico aí dentro desse centro. Geralmente são de comunidades carentes que vão para o centro comercial ali e eles exploram nesse sentido. Cada semana uma comunidade atua nesse sentido, que é a Casa da Tapioca. Agora, infelizmente, nós somos aqui, ou felizmente aí para as agências talvez, né? Aqui nós estamos, para você ter uma ideia, a região da Baixada, Santos principalmente, é um dos principais polos de emissor de passagens aéreas, quer dizer, as pessoas daqui saem muito e a gente não recepciona, quer dizer, é um fluxo de uma mão só. Para você ter uma ideia, depois da capital, que é São Paulo, e Campinas, onde tem um aeroporto, a cidade de Santos é a cidade onde mais se vende passagens aéreas. Né? Então, nós estamos exportando esses turistas, né? E não estamos recebendo essa contrapartida que poderíamos estar recebendo, né? Quer dizer, infelizmente. Isso tem a potencialidade. Mas o Santos parece que ficou impregnado na cultura do Santos, o negócio em relação ao porto, então a importação, exportação, café, e virou uma cidade de negócio, por exemplo. Então, quando se pensa, e aí voltando no que você já falou, Chalub, que o pessoal não dão a devida atenção ao turismo como uma indústria. Então, aqui em Santos, você pensa em, por exemplo, em constituir uma vida profissionalmente, ninguém pensa no turismo. Vai sempre para a área de exportação, venda, agora com a questão do pré-sal, os prédios no valor. Eu falei, as nossas agências de turismo são essencialmente agências para expedir passagens para preparar pacotes para fora. Você não tem uma agência assim que você possa caracterizar como um receptivo realmente forte, né? Você tem, até se discutiu numa época essa questão da CVC, incluir Santos nos pacotes dela, né? Se negociou isso. Já foi prometido tantas vezes. Quer dizer, nós não somos vendidos lá fora porque também nós temos que reconhecer as nossas carências e as nossas deficiências. Talvez nós também não tenhamos o preparo ideal para receber um fluxo grande de turista nesse perfil, que a pessoa vem, fica uma semana, cumpre o seu pacote, gasta o seu dinheiro e bye, que vem a outra turma, né? Isso realmente nós não temos aqui. Quando você fala que isso é uma questão que se muda de médio a longo prazo, eu acredito em cima da educação também. Acho que desde a escola, desde o fundamental, deveria se ensinar Santos como é Santos e como uma cidade com potencial turístico também. Potencial, obviamente, não falta. E os nossos convidados tiveram grandes explicações aí e esperamos efetivamente que, quem sabe, no próximo programa futuro, a médio prazo, a curto prazo, a gente comecem a aparecer alguns sinais aí de melhoras nesse sentido. A gente agradece a presença do Humberto Chalub, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação, jornalista, e como assim o jornalista Juan Real, editor do Santa Portal aqui do Sistema Santa Cecília de Comunicação. A gente agradece principalmente a você, telespectador, que nos acompanhou ao longo dessa manhã. E lembraremos que amanhã estaremos de volta no Jornal em Foque, aqui na Santa Cecília TV. E quem tiver interesse, basta acessar bocnews.com/bocnewstv, que todos esses vídeos na íntegra estarão disponibilizados. Tenham todos um bom dia.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.